Quando alguém me pergunta, o irmão é da Convenção Geral ou da Conamada? Eu digo, Assembleia de Deus no Brasil. Aleluia. E graças a Deus fora do Brasil, porque eu tenho outros encargos fora do país, pela misericórdia de Deus. Mas se interessar o irmão Josias hospedar o CAPED, quem sabe para a região dos lagos, abrangendo São Pedro da Aldeia, Araruama e não sei o que, essas cidades próximas, ele pode manter contato conosco e quem sabe fazer um grande rebuliço aqui na região, rebuliço que eu digo espiritual, e pegar esses irmãos que são professores para reciclagem, para atualização, novos professores. Eu falo com o irmão Josias depois, foi de interesse dele, a Casa Publicadora vai a qualquer lugar ministrar o curso. São Mateus capítulo 16, versículo 24, uma palavra de Deus. A igreja pode permanecer sentada. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E siga-me. E siga-me. A igreja está notando, e os queridos amigos do Evangelho que ainda não são salvos, que Jesus dirigiu-se aqui, não foi a todo mundo. Veja o versículo. Esse convite aqui não foi igual àquele que ele fez no capítulo 11 desse mesmo livro, quando a Bíblia diz que ele falou dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Não, aqui ele falou só para seus discípulos. Veja, a leitura diz: então disse Jesus a seus discípulos. Lá no capítulo 11 não, lá ele dirigiu-se a todos. A todos, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque lá foi um convite para a salvação. Eu vos aliviarei, no sentido de libertar do jugo do pecado, libertar, aliviar, enfim, retirar o jugo opressor, miserável, desgraçado, escravizador do pecado. O pecado é um fardo terrível, que o pecador sucumbe, mas quando Jesus entra na vida do pecador, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus cancela o pecado. Aqui não, meus irmãos, aqui foi diferente. Aqui o versículo diz: disse a seus discípulos. Aqui é um convite para quem já é salvo. Mas não se esqueça, antes dele fazer esse convite, no capítulo 11, ele fez um convite para a salvação. Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você, meu amigo, minha senhora, meu jovem, minha criança que está me ouvindo, mesmo que você seja crente, mas não é salvo ainda, há muitos crentes que não são salvos. É crente porque é religioso, e religião não salva ninguém. Igreja também não salva, nem a Bíblia salva, é Jesus o Salvador. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não salva, é Jesus o Salvador. A Bíblia aponta para o Salvador. Se você ainda não é salvo, veja, eu não estou dizendo se você é religioso, eu estou dizendo salvo. Jesus salva, salva mesmo, ele converte. A salvação é um milagre. A salvação não é transmitida de pai para filho. A salvação é individual e Jesus salva pelo milagre. A conversão é um milagre instantâneo em que Jesus salva, converte e transforma. Aleluia! Mas aqui no capítulo 16, não. Aqui ele se dirigiu aos discípulos. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua, deixa a cruz dos outros. Tem crente que está atrapalhado porque ele quer levar a sua e a dos outros também. Jesus disse: tome a sua. E a cruz dos outros? Ora por ele, ora, jejua, ora, mas levar, Jesus disse: pega a sua. Aleluia. E há crentes aí em grande dificuldade porque ele quer levar dele e também a dos outros. Meu irmão, deixa os outros com a cruz dele, cuida da tua. Agora, ora por ele. Ora por... Jesus disse: tome a sua e siga-me. Siga-me. Ou seja, siga meus passos. Querendo dizer, faça o que eu faço.
Eu gostaria de, nessa rápida mensagem, tomar essa frase final, quando ele disse: siga-me, siga meus passos, siga meu exemplo. Mas vamos ler mais uma vez o versículo. Quanto mais se lê, mais se aprende. Então disse Jesus a seus discípulos, já eram discípulos, já eram salvos, já era povo de Deus: se alguém quiser, veja, ele não força, não é força, é espontâneo, é voluntário. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, deixe o seu eu de lado, deixe que Jesus controle. Renuncie-se aqui, meu irmão, minha irmã, não entenda mal, não é ele querendo dizer que você se anule. Mas assim eu vou me anular e não vou... Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: deixe o seu eu de lado e deixe que Jesus mande em tudo. Renuncie-se a si mesmo, tome cada dia, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga os meus passos. Pensemos rapidamente nessa frase de Jesus para os seus discípulos. Como é que Jesus viveu aqui na terra como homem? O homem perfeito, o Filho de Deus. A Bíblia conta que Jesus, como homem, foi batizado em água. Você já é? Eu ouvi aqui com atenção que muitos foram batizados em água. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmã. Você que foi batizado hoje, você está seguindo a Cristo. Ele foi batizado. Meu irmão, você que é crente e ainda não está batizado em água, por que é que não está? Qual é a razão? É algum fator impeditivo? Se for, vamos orar para que esse fator impeditivo desapareça. Mas seguir a Cristo é também ser batizado em água. É verdade que às vezes há fatores que impedem, mas se for o seu caso de haver um fator impeditivo, oremos. A igreja ora, a família ora, você ora também para aquele fator ser removido. Mas quando ele disse: siga-me, é claro, quer seguir o seu exemplo. Jesus, ele foi batizado em água. Não é que ele tivesse pecado, ele se batizou em água para dar o exemplo. Qual outra coisa que nós podemos ver na vida de Jesus? Jesus, ele foi cheio do Espírito. A Bíblia diz que quando ele saiu do monte da tentação, saiu cheio do Espírito. E lá em Lucas ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, Jesus como Deus não precisava, nem nunca precisou de nada. A encarnação de Jesus é um milagre transcendental, ou seja, ele escapa à nossa imaginação. Não tente entender esse mistério pela razão humana, você entenderá pela fé. Lá em Hebreus diz: pela fé entendemos. Há coisa na Bíblia que não adianta você querer entender pela razão. A razão humana é limitada. A razão de Deus é infinita, mas a minha e a tua é pequena. Mas a fé alcança o invisível. A fé, ela vê o invisível, ela alcança o inatingível. A fé é como uma âncora que vai daqui até o céu. Aleluia. Pela fé entendemos. Como é que em Jesus habitava duas naturezas? Não tente entender, aceite pela fé. Mas a verdade é que Jesus, como homem, foi cheio do Espírito. Aleluia. Então você já é um crente cheio do Espírito? Você é batizado com o Espírito Santo? Você busca uma vida de plenitude? Lembre-se, a promessa de Deus é: derramarei, não é eu pingarei. Sabe o que é pingar? Pingar é água também, mas é de gota em gota. Ele disse: eu derramarei. Derramar é abundância. Você já foi alguma vez a Foz do Iguaçu? Eu acredito que sim, pois aqui em Araruama dinheiro não falta para vocês. Acredito que dinheiro aqui não é problema para vocês, então é somente escrever o cheque. Mas há aqui em Foz do Iguaçu umas cataratas, e é uma coisa maravilhosa, é muita água que despenca. Quando eu vou ali, eu fico admirando as obras da natureza, pois olha, o poder do Espírito Santo nem se compara, é coisa que ultrapassa o nosso entendimento de poder. Encha-se do Espírito, meu irmão. É a única maneira de vencer de maneira vitoriosa e poderosa. Lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que em Cristo
Nós somos mais do que vencedores. Mais. Não é apenas vencer, é mais do que vencer. Vamos supor que aqui em Araruama, já que estamos em Araruama, vamos supor que aqui agora fosse época de eleição para prefeito. Vamos supor que fosse eleição. E vamos supor que 2 candidatos iam concorrer às urnas. E vamos supor que um deles ganhou, vamos dizer, por 100 votos. Isso é vitória para fazer festa? Se ele ganhasse por 10 mil votos, 100 mil, mas festejar com 100? Imagine se ele ganhar com 10 votos. Isso não é vitória. Mas se ele ganhar de uma maneira esmagadora, há razão para celebrar. A Bíblia promete ao crente não é só vencer, é mais do que vencer. É mais do que vencedor, ou seja, uma vitória com sinal positivo. Aleluia. E isto Jesus viveu uma vida assim, cheia do Espírito. Mas que outro exemplo ele deixou? Ele disse, siga-me. Jesus foi também um homem de oração. Muita oração. A Bíblia diz que cedo ele se levantava, antes do amanhecer. O evangelho que mais o apresenta como homem de oração é Lucas, o evangelho de São Lucas. Orou. A Bíblia diz que em ocasiões ele passou a noite inteira. E na harpa cristã diz que Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. E de fato, ali está o maior exemplo de oração. Ele, como Deus, não precisava orar, mas como homem, ele orou. Inclusive até o Calvário, no minuto final, ele orou por aquele malfeitor. Siga-me, ele disse, siga-me. Venha após mim e siga-me. Ele deixou o exemplo de oração. Como é que está a nossa vida de oração? É a dependência espiritual do crente. Mas a Bíblia conta também que Jesus foi um homem dedicado ao trabalho. O profeta diz que ele era experimentado nos trabalhos. Ele disse uma vez, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É claro que eu estou falando dos dois sentidos. Já imaginou um crente que dizendo que anda pela fé, fica simplesmente aí à custa do trabalho dos outros? A Bíblia diz que quem não quiser trabalhar também não coma. Mas é claro que eu estou falando também no sentido espiritual. Ou seja, eu e você somos crentes, filhos de Deus, dedicados ao trabalho do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Lembre-se, Jesus, ele fez-se servo, apesar de ser Deus, e a Bíblia diz que humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Glória seja ao seu nome. Então o exemplo que ele deixou foi o exemplo de dedicação ao trabalho. O trabalho é uma coisa dignificante, seja no sentido material, seja no sentido espiritual. Mas quando ele disse, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, que outro exemplo podemos ver nele? Jesus foi homem humilde. Humilde. É claro que eu estou falando de humildade de espírito. Aquela virtude que o Espírito Santo comunica. Da vida do crente é uma bênção. Na vida do casal é uma bênção. Quando os dois são humildes de espírito, muitas coisas poderão ser superadas através da humildade de espírito. Jesus foi humilde. Ele disse, sou manso e humilde. E lá em Filipenses diz que ele humilhou-se a si mesmo. É claro que às vezes no púlpito, a gente costuma dizer que ele foi humilhado. Bom, na ótica humana foi, na ótica divina não. Sob a ótica humana, Jesus foi humilhado. Mas a Bíblia não diz isso. Agora, na ótica divina, ele humilhou-se a si mesmo. Imaginar, irmãos, que renúncia. Aquele que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E quando ele veio a este mundo encarnado, ele deixou praticamente tudo. Ele renunciou tudo. Não significa que ele abriu mão. Ele apenas renunciou temporariamente, para depois reassumir. É tanto que quando ele ressuscitou, disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória seja ao seu nome. E ressuscitou poderoso, glorioso, triunfante.
E lá na ilha de Pátimos, quando ele se revelou a João, disse: eu morri, mas eu estou vivo para todo sempre. E ainda disse: eu tenho a chave da morte e do Hades. A chave, o controle, o poder. Jesus foi homem humilde, um grande exemplo para nós. E ele chegou a dizer: e quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E para concluir, que outro exemplo ele deixou? Jesus, ele foi homem que até o fim ele viveu uma vida de exemplo total, em tudo. Ele poderia, se ele quisesse, ter usado mão dos seus atributos lá no Getsemane, no jardim, já no minuto final, antes de começar a sua paixão direta, quando ele foi traído por Judas. O apóstolo Pedro quis tomar a dianteira para defendê-lo. Ele disse: põe tua espada na bainha. Se eu quisesse, eu pedia ao Pai 12 legiões de anjos e me livrariam desta hora. Se eu quisesse. Veja, ele deixou o exemplo de tudo que ele tinha a seu dispor, mas deixou o seu exemplo só para ser obediente à vontade do Pai. Então esse exemplo final é extraordinário, o exemplo da obediência, o exemplo da submissão. Já no momento final da traição ali, ele disse: não seja feito o que eu quero, Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, se não, seja feita a tua vontade. E até o fim ele continuou obediente. Lá em Filipenses diz: obediente até a morte, e morte de cruz. Então quando ele disse aqui: tome sobre si a sua cruz e siga-me, o irmão está pensando que ele estava querendo dizer: persevere até o fim. Não há dúvida que ele inseriu isso, mas ao pé da letra ele está dizendo: siga meus passos, siga meu exemplo. Ou seja, nenhum de nós terá desculpa para dizer: como é que eu vou seguir a Jesus? Seguir a Jesus é simplesmente a pessoa ficar firme na fé 10 anos, 20, 30, 40, até a morte ou até a vida de Cristo? Sim, irmão, mas é mais do que isso. Seguir a Jesus é seguir seus passos. Seguir os passos de Deus o Pai? Não. Deus o Pai Celestial não pode ser nosso exemplo. Deus nunca se fez carne. Ele encarnou-se no seu Filho, mas o Filho é Deus. O nosso Deus é um Deus triuno. O Espírito Santo não pode ser nosso modelo, o Espírito Santo, mas Jesus, a segunda pessoa da Trindade, fez-se homem, fez-se em carne. Agora há poucas semanas celebramos o Natal. E o que é o Natal? O Natal é a comemoração do seu nascimento em Belém de Judá. E veja, lá ele nasceu como um bebê qualquer, nasceu de uma mulher. Maria era uma moça normal, era uma pessoa humana, e ele nasceu ali, humilde, sujeito aos cuidados de um casal. José, que era o pai adotivo, cuidando, e foi crescendo como qualquer criança, e depois adolescência, etc. E lá pelos 29 ou 30 anos, ele foi batizado em água e iniciou o seu ministério, que durou aproximadamente 3 anos e pouco. É extraordinário o exemplo que ele deixou. Que nesta noite este versículo da palavra de Deus seja um alerta, seja um chamamento para aqueles que não são salvos e para aqueles que já são. Siga-me, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é apenas ser crente, não é apenas permanecer fiel, sim, mas é mais do que isso, é seguir seus passos, os passos da sua vida. A sua vida aqui na terra, a vida que eu digo ministerial, foi curta, mas é repleta. Eu citei apenas 4 ou 5 exemplos, mas nos evangelhos, e também fora dos evangelhos, e também nas profecias do Antigo Testamento, estão dezenas de exemplos extraordinários. Siga-me. Graças a Deus que nós temos um caminho. Quando ele disse: eu sou o caminho, não era apenas dizendo que é o caminho para o céu, que é o caminho para a salvação, mas o caminho para o crente perseverar na senda que conduz à glória celestial. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu passo o microfone para o pastor Josias. Mas você, meu amigo, que ainda não é salvo, quem sabe se você não é religioso, e quem sabe se você também não é até cristão,
mas ainda não tem a experiência da salvação. Lembre-se, a salvação não é uma religião. A salvação não é uma igreja. A salvação não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus amada, eterna, infalível e inerrante, mas não salva. O irmão sabe que tem pessoas na igreja e também na vizinhança e na cidade que às vezes sabem a Bíblia mais do que os crentes. Vai falar de Cristo e diz o quê? Eu já conheço, meu amigo. Fala para outro. Veja, conhece, mas ainda não são salvos. Se nesta noite você conhece a palavra de Deus, conhece a casa de Deus, conhece o povo de Deus, mas não tem convicção. Sabeis o que é convicção? Convicção não é a pessoa achar que é ter certeza absoluta de que seus pecados estão perdoados, seu nome está escrito no livro da vida, e se a trombeta soar, chamando a igreja, a pessoa estará pronta para subir com os e serão arrebatados naquele momento. Jesus faz isso agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode ser trágico. Aceite a Jesus hoje. Jesus salva, Jesus também cura, Jesus também batiza com o Espírito Santo, e Jesus está voltando. É o evangelho que nós pregamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é apenas ser crente, é seguir os passos. Ou seja, faça como eu fiz, e graças a Deus por isso. Pastor Josias, tenha bondade. Graças a Deus. Quando se come uma comida muito gostosa e que ela é pouco, a gente fica lambendo os beiços, não fica? Eu estou aqui lambendo os beiços, ó. Deus te abençoe, pastor. Essa igreja, pastor, sou feliz, sou um pastor vitorioso, alegre, porque tem uma igreja que gosta de ouvir a palavra. Essa igreja que ama a palavra, gosta da palavra. Às terças-feiras, o senhor chega a vir aqui no culto de doutrina. Quando a igreja reúne para ouvir a palavra do pastor, normalmente a igreja está assim, igual hoje, no culto doutrinário, para ouvir a mensagem da palavra. E Deus hoje nos reservou essa surpresa agradável da vinda desses obreiros todos, do pastor Antônio Gilberto, para nos trazer essa mensagem profunda da palavra. Olha, a mensagem, duas mensagens. Uma falou na condição de filho, não servo, tomar a posição de filho. E a outra falou, não ser simplesmente crente, ou defender o nome da religião, ser religioso, mas falou em ser salvo. Ouvi o pregador dizer que quem salva não é a Bíblia aponta para o Salvador Jesus, mas é Jesus que salva, e o que salva está presente aqui, pois ele diz, onde tiver 2 ou 3 eu estou. Aquele que salva, que pode te fazer vitorioso, salvo, vencedor, está presente. Tem alguém nesta noite que ainda não é crente em Jesus? Pode ser que tenha alguém que ainda não é crente. Venha hoje a Jesus, receba a sua salvação em Jesus Cristo. Ele quer salvar você, Ele quer salvar, quer te libertar. Nesse culto aqui dos salvos, em Jesus Cristo, essa igreja, a igreja dos salvos em Jesus. Se você veio aqui, Ele quer te salvar. Se tem alguém, vem aqui, nós estamos aguardando. Vem aceitar Jesus, aceita-o no seu coração, e você vai encontrar a maior felicidade da vida que você possa encontrar. Você encontra hoje Jesus Cristo e passa a ser filho de Deus.